Pai, seu irmão, vamos gostaria de mostrar que paisagem linda. Olha, a Jatiuca não tem isso? Tem praia. Irmãos, eu estava aqui pensando, olhando para a natureza e lembrando da história de Judas. Judas foi culminante para que Jesus fosse preso. Salmo 41, verso 9, Salmo 55, verso 12, 13, Zacarias 11, 12, fala sobre isso. Jesus teria que ser traído, né? Mas não quero dar muito ibope ao Judas, mas gostaria de falar de um reino que naquele momento teve que vir falar sobre um pouco de Jesus de Nazaré. E aqui é pertinho da casa do Nildo, amigo meu, que está agora morando em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Inclusive está passando o sobrinho dele ali, né, Samuel, congrega na Assembleia de Deus, na direção do pastor Pedro Josué. É aquele Cruzeiro do Sul, né? Mas, irmãos, como estava falando anteriormente, no reino dos Macabeus, o Macabe, quer dizer, martelo, os Amoneus, né? Houve uma dinastia, né? Primeiro sacerdote, ou sumo sacerdote, né? O Gadogorren, grande sacerdote, era nada mais, nada menos que Matatias. Nós sabemos da história, já falei sobre isso. Na festa Hanukkah, ele foi às montanhas, que ele havia matado um missionário real, um sacerdote corrompido. Então dele vieram os filhos, Judas, João, Jonathan, Eliezer, Simão. Simão teve um filho, já falei sobre isso, João Icano III. O João Icano III é aquele que fundou o Sinédrio, né? Inclusive foi ele que começou a colocar as moedas em Israel. Foi o primeiro a fazer cunhagem, né? Fabricar moedas. E as moedas que circulavam em Israel não poderia ter nenhuma imagem, principalmente humana, por conta da lei de Êxodo 20, né? Que Deus entrega para Moisés. E de João Icano, ele tem dois filhos, Aristóbulo e Alexandre Janeu. O Aristóbulo é Judas, é por causa do seu tio, Judas Macabeus. Ele morre. E Alexandre casa com a Salomé. Ambos têm dois filhos, João Icano II e Aristóbulo II. João Icano, nós sabemos da história, ele é o sacerdote. O Pompeu havia exilado Aristóbulo, mas o filho de Aristóbulo, Antígono, cortou a orelha por causa da lei de Levítico, capítulo 21, no versículo 17 a seguir, que fala que o sumo sacerdote não poderia ter nada cortado, principalmente lá direito, né? É só você lembrar de João 18, versículo 10, quando Pedro corta a orelha de Malco. Ele era um servo de sacerdote. Ele se tornaria futuramente um sacerdote. Então, quando Pedro corta a orelha, ele perde as possibilidades. Jesus vai e recoloca a orelha. Então, nós sabemos que o filho de João Icano II e o filho de Aristóbulo II, aliás, a filha de João Icano, chamava-se Salomé, né? Aliás, me perdoe, Alexandra. E Alexandra casa com Alexandre, filho de Aristóbulo, que era irmã de Antígono. Quem nasce desses dois? Mariane, ou Mariana. Mariana vai casar com quem? Com o filho de Antíprate, que é Herodes, que quer dizer grande, né? Nós sabemos que o João Icano III, quando chega na Idumé, ele força
que aqueles homens venham se converter ao judaísmo, inclusive o pai de Herodes o Grande. Mas Herodes o Grande, na verdade, ele casou com Mariana, que era a segunda mulher dele, para ele poder se manter, para ele poder adentrar no poder, para ele assumir a dinastia Asmoneu. E o que foi que aconteceu? Ele matou todos os da família, estabeleceu o reino de Herodes. E Herodes quer dizer herói, mas ele se tornou vilão. Ele se fazia amigo de todos aqueles que chegavam no poder de Roma para ser o imperador. E ele chegou a fazer algo terrível. Ele chegou a cultuar o deus de Roma, o deus Júpiter, mostrando qual era o caráter dele. Ele matou seus 2 filhos, Aristóbulos, né? E um outro cujo nome eu não lembro. Matou a própria Mariane, a quem ele amava, ao ponto do imperador dizer: é melhor ser os porcos de Herodes que ser filho de Herodes. Herodes tinha medo de perder o seu poder porque ele sabia que ele não era rei legitimamente, porque ele não era da tribo de Judá, inclusive nem judeu ele era. Ele era filho do Bedumeu e uma árabe. Inclusive os macabeus não poderiam se manter no reinado, porque eles não eram da tribo de Judá, eles eram da tribo de Levi. Eu já falei sobre isso. Mas com o nascimento de Cristo, ele ficou perturbado. Tem ministérios por aí que ficam atormentados quando nasce algum ministério. Qual é a mensagem hoje? É que Jesus, quando veio a este mundo para reinar, ele não trouxe o seu reino de uma forma completa, mas uma representação do seu reino. Zacarias 6, versículo 13, diz que o rei e o sumo sacerdote ia se levantar. Quando Herodes soube que o rei havia nascido, ele matar as crianças. Quando Caifás, o sumo sacerdote, que estava no lugar do seu sogro Anones, que foi removido pelo Valério Gratus, o antecessor de Pôncio Pilatos, né? O Valério Gratus entrou no lugar do Herodes Arquelau. Quando ele removeu o Anás, pôs no lugar dele Yosef Caifás, mostra-nos que quando a Grécia chega a Israel, ele muda a liturgia. Por quê? Porque os sacerdotes, eles teriam que ter, aliás, o sumo sacerdote, um ministério vitalício. Mas com a chegada da Grécia, Alexandre e companhia, tudo mudou. Alexandre o Grande não tocou Israel, porque ele teve um sonho, onde no sonho Deus disse que ele não tocasse no povo de Israel. Inclusive Deus estava travestido de sacerdote. Então Alexandre teve uma ideia também, então tudo bem, ninguém toca, ninguém fere, mas a liturgia eu vou ter que mexer. Então em 2 em 2 anos teríamos que fazer algo diferente, ou seja, em 2 em 2 anos mudava o sumo sacerdote. Então quando Jesus aparece e diz: verdadeiramente, tu verás o Filho do Homem à direita de Deus, sobre as nuvens. Caifás rasga as vestes, quebrando a lei, Levítico 21:10. O que isso significa? Que um mundo corrupto, quando o reino de Deus chega trazendo justiça, ele confronta. Amém? Então que nós venhamos adquirir em nós o caráter de Cristo e confrontar a corrupção em todos os quadrantes. Seja ele no campo religioso, no campo político. Jesus, veja bem, sacerdote, religião, rei, política. Política e religião, por mais que nós venhamos tentar separar, não tem como. Vivemos política e vivemos religião, cada um com a sua religião, claro, né? Mas nosso Jesus, ele trouxe justiça no campo político e no campo religioso. Fique na paz, em nome de Jesus.